Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, cunhada. Bem-vinda. Não vou te chamar do seu apelido carinhoso aqui porque não vai dar, né? Boa noite, pessoal. Estamos esperando a Gi entrar pra gente dar início. Sejam bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Vamos entrando. Ai, obrigada. Tem que partir de você, né? Boa noite, Pior. Boa noite, Gisela, Lilian, Sandra. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Oi, Mayara, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, todas. Por enquanto, assim, bem-vindas todas, porque eu não tô vendo nenhum papai aqui ainda. Olha, 15 dias de bebê. Oi, Gi, ó, a Gi chegou aí. Vamos lá, Gi? Você pede para participar ou eu te adiciono? Como é que é? Aqui, ó. Tô chamando a Gi. Vamos entrando. Vamos também aproveitando. Oi, Gi. Olá! Tudo bem, gente? Boa noite. Bem-vinda a esse perfil aqui. Obrigada, Isa. Eu que agradeço pelo convite, viu? É uma alegria estar aqui com você falando de um assunto tão bacana, tão importante pra gente, né? Sim. Boa noite, gente! Eu estava falando para o pessoal que quiser já e puder ir compartilhando, né, a live com as mamães aí que o pessoal conhece. Mamães que já tiveram bebê ou aquelas que estão gestando, que estão grávidas nesse momento, ou as tentantes. Vamos mandar para a galera aí, tá? Já estou mandando aqui também para os meus contatos. Também vou mandando. E sejam muito bem-vindos, todos vocês. Eu até citei no Stories hoje que pode ser para toda a família, né, Isa? Sim, com certeza. Que essa mãe precisa tanto de apoio, de ajuda, de companhia, né, de auxílio, e às vezes a gente não sabe como lidar com uma mãe que não tá, que tá sofrendo, né, no puerpério. Gente, tem muitas, né? E eu achei muito bacana, assim, já falando um pouquinho sobre os relatos, né? Gente, né? Como são diferentes, né, as situações. E todas desembocam no mesmo problema, assim, na verdade, né? Que são dias muito difíceis. Muita gente relata como dias cinzas, né? As cores da gravidez. Para mim é muito assim, as cores da gravidez, aquela coisa mágica, aquele conto de fadas. De repente, muda tudo, né? Você sabe, Isa, que quando eu tive o Gustavo, eu tinha 23 anos, né? E foi assim tão difícil, foi tão chocante, né? Assim, ter esse primeiro puerpério tão jovem, que eu fui fazer terapia. Porque eu ficava nesse conflito todo de por que, que eu tô triste, por que, que eu não tô bem com tudo isso, né? Mas na verdade, eu me sentia, eu percebi o quanto eu estava presa em mim mesmo. E a maternidade, ela te faz naturalmente ter que pensar no outro, viver para o outro, morrer para o outro, e eu não estava pronta para isso. É. Né? E eu me lembro que uma citação, uma vez eu comentando com a psicóloga, eu via aquele momento como um luto para mim, porque muita coisa da minha vida tinha morrido. E aí eu falava disso, eu falava, nossa, isso é um luto para mim, né? Até que ela um dia falou para mim, olha como você fala do nascimento do seu filho, né? É um luto.
E de fato, não deixa de ser, porque eu tinha que morrer para minha vida de liberdade extrema, né? Vamos dizer assim. Mas aí eu assustei, eu falei, puxa vida, não é um luto assim como os outros, né? A gente morre mais para gerar vida. Sim, E então vale a pena, eu preciso buscar o sentido de tudo isso, né? sim. Mas até que a gente consiga encontrar, né? A É, gente sua. parece que no momento, eu não sei, a gente até vai conversar sobre isso, né? É, se é possível no momento, passando por esse momento, a gente conseguir discernir isso tudo, né? Porque é tanta alteração hormonal, é tanta coisa envolvida que. Mais uma coisa que você me falou lá nos seus, acho que foi nos seus stories ou em uma publicação que você fez, que o segundo puerpério para você foi mais fácil. Aí eu já fiquei mais É, contente. exatamente. Tem as suas diferenças e como cada gravidez é uma, né? Desde os primeiros meses a gente percebe sintomas completamente diferentes Sim, e o puerpério também tem as suas diferenças, sim. né? Gente, ó, nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre o puerpério e eu queria que você que estivesse acompanhando também pudesse relatar. Você pode fazer perguntas. Além disso, contar o seu relato brevemente aí que a gente vai partilhando. Aí eu queria pedir que você se apresentasse, Gi, aqui para Uhum. para todo mundo. Tá, bom, então meu nome é Gisele e eu moro aqui na cidade de Assis, trabalho aqui, né? Sou psicóloga clínica há 12 anos, atendo adolescentes e adultos e eu trabalho assim no nicho de traumas emocionais, ansiedade e depressão, né? São os casos que eu mais atendo. Sou logoterapeuta e fiz a minha especialização há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E de fato descobri assim uma preciosidade, que é um olhar diferente para com o ser humano, né? Inclusive um olhar diferente para com o próprio sofrimento, porque às vezes a gente não se permite sofrer ou esperneia muito porque a gente não quer sofrer, né? Hoje as mulheres não querem engravidar porque não querem sofrer, Sim, né? Porque não querem morrer para si. E a gente tem tanto medo de sofrimento, e a logoterapia vem nos ensinando a abraçar os sofrimentos do dia a dia, abraçar o sofrimento que a vida nos oferece, né, como meio de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento como pessoa, de forjar o nosso caráter através do enfrentamento do sofrimento, né? Então, de fato, a logoterapia veio trazer um diferencial também para mim como pessoa e como profissional. E além disso, sou casada com o Marco há 15. Aí eu perco as contas, gente. Eu acho que é 15 anos. É 15 eu faço as contas da idade do Gustavo, né? Porque logo que eu casei, eu engravidei. Então, o Gustavo vai fazer 14. meu, Então, nós vamos fazer 15 anos de casados. Temos o Gustavo, de 14 anos. O Daniel, de 4 anos, vai fazer 4, vai fazer 5 agora. Nossa, eu tô. Gente, eu troco os nomes, eu troco as idades, mas é normal. Diz que toda mãe troca nomes, viu? sim, E aí, o Daniel vai fazer 5 e o Matheus, de 7 meses. legal. Bom, para quem não me conhece aqui, né? Não sei se acho que tem seguidores seus aqui também, né, Gi? Tem sim. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela, eu sou fisioterapeuta. Nossa, só eu esquecendo agora também há 12 anos. Trabalho com reabilitação de coluna, especificamente com o método Pilates. E nesse tempo todo que eu estou atendendo Pilates, eu atendi muitas gestantes, né? Só que no pós, esse período pós-parto, a gente não acompanha tanto, né? Justamente porque muitas delas fazem cesárea, então os exercícios físicos ficam para dali 3 meses, enfim. Então eu não acompanho tanto. Então eu não tive muitos feedbacks desse momento. Eu fui aprender e fui conhecer essa atmosfera, né? Quando eu passei por isso, quando a água bateu no bumbum mesmo, né? Daí que eu fui experimentar. Salvo algumas amigas, eu fui uma das últimas a ter filho, né? Então
Claro que eu tive algumas amigas, e inclusive algumas que passaram por uma dessas coisas que a Gi vai comentar aqui, que foi uma depressão pós-parto, né? Então eu pude vivenciar e conhecer esse lado da história através de algumas amigas, sim. Mas é isso. Ah, sou casada, né? Sou casada há, meu Deus do céu, sou casada há 5 anos. Tenho o Rafael, de 2 anos e meio. E agora estou grávida de gêmeos, da Lara e do Augusto. Né? Então, estou quase lá. A previsão agora é para setembro, segunda quinzena de setembro, Deus queira, que eu vou começar esse novo puerpério. Mais um puerpério da minha vida. Mais preparada. Creio Sim, eu. com certeza. Né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. A gente vai começar a conversar um pouquinho a respeito dos transtornos mesmo que a gente enfrenta nesse período, né? Tanto psicológicos, que a gente vai comentar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre a parte física, o que essa parte interfere de forma negativa nesse período, né? E depois a gente vai terminar a live falando sobre as 6 coisas, né? Que segundo a nossa experiência, vocês não, né? Ninguém te contou a respeito do puerpério. Ninguém me contou. Isso. Ninguém contou pra Gi, a gente foi descobrir passando por esse período mesmo. Então a gente a gente selecionou coisas assim que para nós pegaram mesmo e que ajude a vocês, né? Sabendo dessa nossa experiência. Quer começar, Gi? Falando dos... Eu acho que nada melhor do que a experiência para nos ensinar, né? Porque assim, existem coisas, Isa, que mesmo que as pessoas te falem, não é a mesma coisa, né? Eu me lembro do relato da Eliana Ribeiro, quem conhece a Eliana Ribeiro, missionária, né? Que foi muito tempo missionária da Canção Nova. E ela dizia assim, ela teve depressão pós-parto no primeiro filho dela, e ela dizia assim, eu não podia imaginar que era tão difícil. Por mais que eu tivesse lido, que eu tivesse informações, e as informações são muito importantes, mas elas não são suficientes. Sabe? Porque às vezes você, até como uma profissional, você tem conhecimento técnico de tudo aquilo. Mas no momento em que você está vivenciando como personagem ali, é outra história. Né? Eu costumo brincar que na prática a teoria é outra. Porque de fato, por mais que a gente ouça, como as mães aqui, ou as futuras mães estão ouvindo, olha, vamos nos preparar, vamos nos informar, né? Vai ser difícil, mas de fato a gente só sabe exatamente do que é isso quando nós vivenciamos essa experiência. Sim. E assim, existe uma ideia e uma cobrança também social, né, em cima da pessoa, da mulher, de que ela precisa dar conta, sabe? E a gente acaba acreditando nisso. Não, a gente precisa abraçar tudo e a gente precisa dar conta. Então, até uma pessoa me falou, né, me perguntou nos stories, mas é normal se sentir forte ou se fazer de forte, alguma coisa nesse sentido, sabe? Existem pessoas que às vezes têm essa necessidade, inclusive. Mas a gente tem que se permitir sofrer e tá tudo bem dizer que não tá legal, de que tá difícil, de que eu preciso de ajuda, né? A gente não precisa ter vergonha, sabe? É um momento delicado e a mulher precisa sim de ajuda. Até mesmo existem pesquisas que falam que existe maior risco de uma depressão pós-parto quando não há amparo. Porque, gente, é desesperador você estar limitado por conta de uma cirurgia ou de um parto, né? Você estar com medo, com inseguranças naturais de uma mãe de primeira viagem, ter que administrar, eu falo que os peitos são outro bebê para você cuidar, porque você tem que administrar e preparar o peito e administrar a dor e aquele leite jorrando, porque vem numa quantidade muito maior do que o bebê precisa no momento, porque o organismo é assim, né, generoso. E existe várias situações que podem acometer aí todo esse processo da amamentação, que são muito difíceis e dolorosas, porque toda mãe quer amamentar,
Sim, Mas isso também é muito difícil, sabe? Existem poucas pessoas, como você mesmo já disse, né? Que você não teve tanta dificuldade na amamentação, né, Isa? é, Mas a maioria das pessoas que eu conheço tiveram muitas dificuldades. Inclusive eu tive, na primeira vez, eu não consegui amamentar meu primeiro filho. Então, mas as mulheres querem amamentar. Hoje existem campanhas para isso, hoje existe mais informação falando da importância da amamentação. Então, nós vamos criando no decorrer da gravidez muita expectativa. sim, E aí, qual que é a primeira dor? É quando a expectativa não se realiza, quando as coisas não são do nosso jeito, do jeito que a gente planejou, do jeito que estão nos livros, do jeito que a gente quis que fosse, tudo redondinho, belezinha, né? Então, assim, eu acho que esse é o primeiro sofrimento. Você dá de frente com uma realidade que é dura, que é difícil, sabe? No momento em que você não está bem emocionalmente, fisicamente, enfim. Então, assim, há essa cobrança toda. Até algumas pessoas geralmente falam assim, mas a maternidade é um instinto, a mulher já tem esse instinto. E uma vez eu ouvi uma coisa na faculdade que eu fiquei assim, eu demorei para eu assimilar. A professora de antropologia disse assim, não, a maternidade não é um instinto. As mulheres aprendem a ser mãe. As mulheres desenvolvem, né, essa habilidade, porque instinto é uma característica que nós aplicamos em todos os seres da mesma espécie. Por que existem mulheres que não conseguem? sim. Por que existem mulheres que não amam, mulheres que abandonam, mulheres que abortam, mulheres, né? Por quê? Porque naturalmente esse amor não vem. Nós temos esse potencial, mas ele é construído, né, Isa? O amor é construído. Com certeza. Eu falava isso, né, no meu período, né? Na verdade, não no período, mas eu falo hoje que eu tenho a impressão que o Renato, né, que é o meu marido, ele se apaixonou mais prontamente, assim, pelo Rafael do que eu. Eu demorei um pouco, sabe? Né, nessa confusão toda interior, assim, igual a Fátima, né, minha cunhada, ela acabou de relatar ali que ela, quando ela teve a Maria Flor, ela ficou muito apaixonada pela neném, pelo meu irmão, pelo marido dela, né? Totalmente encantada, mas uma leoa quando alguém se aproximava da bebê. Eu Olha. fui meio que o contrário, sabe? Eu fiquei, não sei se tem a ver também com o parto, né? Porque o parto da Fátima foi o parto normal. É claro que na hora do parto normal a gente sabe que a gente tem uma descarga de hormônios assim diferentes da cesárea, né? Então, o parto cesariano já é uma cirurgia, já é uma coisa totalmente diferente. Então, além de todos os percalços do puerpério, você já ainda vai precisar lidar com o pós-operatório. Você vai ficar Sim. edemacriado, você vai ter mais dificuldade para se locomover, para segurar o bebê, entre outras coisas. Então, para mim foi o contrário. Para mim, eu tinha aversão ao Renato. Eu demorei assim para olhar para o Rafael assim com aquele encantamento e engraçado, né? Que é isso que a Gi falou. Eu achei muito legal uma coisa que eu li também, que a gente aprende a ser, a gente percebe uma coisa. Ah, eu li não, né? Você que falou. Na verdade, você vai falar depois. Tô até dando uma pincelada no que você vai falar depois já. Sim. Que a gente descobre, né, uma coisa em nós que gente, eu não imaginava que eu tinha esse potencial que eu descobri depois da maternidade. Mas nunca que eu Sim. imaginava, né? Então, é isso Sim. mesmo que você está falando. A gente parece que a gente vai aprendendo a amar, né? Na verdade, você vai se educando, você vai se exercitando nesse amor doação, né? Que não é nada Exato. fácil. E o sofrimento nos capacita para esse amor, né? O sofrimento ele não tira a capacidade de amar, mas é um amor maduro mesmo. De Maduro. você ver que aquele pinguinho de gente não tem nada para te oferecer. É um amor gratuito, né? Você se doa e assim, eu acho que a mãe, ela é como aquela vela, ela se consome,
mas enquanto ela se consome, ela ilumina, né? Porque de fato não existe, eu acho que missão mais nobre, gente. Se tem alguém que tem um lugar no céu reservado, são as mães. Enfim, e aí, assim, falando um pouquinho da questão dos transtornos. Então, assim, tem 3 pontos que eu queria partilhar, que são as coisas mais comuns que a gente escuta. Primeiro, é aquele quadro que a gente pode considerar comum e normal, que nós chamamos de baby blues, né? Que acomete 50% das mulheres, né? Ou seja, pelo menos metade das mulheres, né, que ganharem bebê passam por esse momento, onde lá no segundo dia ou terceiro dia depois do parto, ela começa a sentir alguns sintomas que a gente pode comparar a uma depressão leve. Então, existe uma certa irritabilidade, choro frequente. E tem até alguns textos que falam do choro do 5º dia, né, que é batata. Porque, assim, imagina, né, já são 5 noites onde o cansaço está muito acumulado, né, já são 5 noites não dormindo bem, com muitas vezes, eu acho que esse ano está um pouco diferente, mas muitas vezes assim, a casa está cheia de visita, tem um monte de gente ali, essa mãe e esse pai também precisam descansar. Então, assim, é um momento muito delicado. E por mais que a família esteja ali querendo ajudar e querendo dar amor, mas a gente precisa ter todo esse cuidado para a gente poder, de fato, perceber, será que é o momento certo de eu estar ali? Eu posso ajudar? Eu posso ir lá, lavar uma louça, deixar uma comidinha pronta, me oferecer para lavar a roupinha do bebê, sabe? Porque, de fato, gente, é isso que os pais precisam nessa hora. Né? Olha, deixa eu ficar com ele um pouquinho, vai lá descansar. São coisas tão, tão pequenas, né? Então, assim, nesse momento, a mãe, ela começa a apresentar esses sintomas, né? Vontade de chorar o tempo todo, ela se sente muito frágil, muito sensível por qualquer coisa. Então, assim, de 2 a 3 dias esses sintomas aparecem, né, após o parto. Nos próximos dias isso ganha um pico e depois até a segunda semana do nascimento do bebê, isso desaparece naturalmente. Então, nós podemos dizer que é um quadro comum, ele não é patológico. E se ele não é patológico, ele não precisa de tratamento. Naturalmente, a mãe também vai se adaptando, né, à rotina, e naturalmente, em até 2 semanas, ele já desapareceu. Ok? Agora sim, existem alguns fatores de riscos, né? Ah, mas por que 50% das mulheres não vão desenvolver isso? Né? O que faz com que 50% das mulheres possam desenvolver? Então, assim, histórico de mudanças de humor muito repentinas, ou conhecidas como TPM, sabe? Tem mulheres que têm uma TPM absurda, né? Então, e esse histórico, a gente pode ficar atento, né, que é um fator de risco. Sintomas depressivos antes da gravidez também é um fator importante. O parto cesárea também, sabe? Eu acredito também que eu não tenho assim muito conhecimento disso, Isa, mas eu acho que até a própria anestesia, todos os procedimentos invasivos, né? O corpo sente muito, então isso acaba sendo um fator também, porque é uma cirurgia grande, Exatamente. então a mulher também tem que se adaptar a tudo isso nesse momento. O fato da mulher não amamentar, quando ela não consegue amamentar por alguma razão. Tem bebês, gente, que nascem e ficam internados, né? Tem bebês que por alguma razão ou por alguma doença da própria mulher não pode receber o leite da mãe. Enfim, então o não amamentar o bebê pode ser um fator de risco também. E história familiar de depressão de um modo geral. Né? Então, assim, se existe uma história familiar, porque a gente sabe que a depressão ela é transmitida pelo gene. Né? Então, o próprio transtorno mesmo depressivo, quanto à depressão que acontece no pós-parto, se você tem um histórico, é bom ficar atento também. Né? Agora, esse é um quadro passageiro. Tá? E aí a gente precisa ficar atento no quê? Qual que é a diferença entre um quadro desse, que é um quadro leve, né, do baby blues, para uma depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela tem assim um diferencial, embora os sintomas sejam parecidos, mas ela tem sintomas mais profundos, mais intensos e mais duradouros. É praticamente como aquele quadro de depressão que a gente encontra fora do pós-parto, né? É muito parecido.
Então, de 30 a 50% dos pacientes, eles podem apresentar esses sintomas até um ano depois do nascimento do bebê. Olha que interessante. Então, a depressão pós-parto, ela pode vir durante a gravidez, ela pode aparecer, ela pode vir na sequência do baby blues, aí com uma intensidade gradual dos sintomas. Ao invés de desaparecer os sintomas, ela já começa, né, numa graduação maior. Ou ela pode aparecer meses e meses depois, inclusive. Não sabia. E aí ela vai acometer a mãe, né? Dessa forma, sabe? Além de todos esses sintomas clássicos de depressão, a mãe se sente muito incapaz de cuidar do seu bebê, a mãe sente que não consegue amá-lo, né? Que não consegue, sabe, dar aquele serzinho que ela precisa dar de si mesma. Enfim, então assim, aí já é um caso onde é preciso uma intervenção psicológica e psiquiátrica, tá? A gente precisa tratar essa mãe, né, com psicoterapia e com medicação, tá bom? Algumas dúvidas acontecem assim, mas eu não vou procurar um psiquiatra, ele vai me encher de remédio, eu tô amamentando. Um exemplo. Existem medicações apropriadas para as mulheres que amamentam. Né, algumas, claro, não são indicadas, mas o psiquiatra vai conseguir avaliar e vai saber o que é o melhor para cada caso. Tá? Então, existem medicações seguras, sim. Não deixe de procurar ajuda, gente. Porque um estado depressivo é muito difícil. Imagina você tendo um bebê dependendo de você. Né? E isso vai mexer naturalmente com o vínculo da mãe com o bebê. Então, assim, é algo grave e que precisa ser cuidado, precisa de uma atenção. Quem é que vai perceber isso? Às vezes a mãe, ela tá tão depressiva e tão fechada em si mesma e no seu sofrimento que ela não percebe que ela está precisando de ajuda. Então, os maridos precisam ficar atentos, as mães, as sogras, as pessoas que estão geralmente ao redor, né, dessa mãe, precisam estar atenta. Se ela está conseguindo o que se espera naturalmente de uma mãe, né? Se ela está conseguindo dispensar ajuda, atenção e cuidados para com seu filho. Se tiver alguma coisa diferente, procure uma avaliação, né? Não custa nada. E aí, Isa, eu acho que além da depressão, existe um quadro que talvez seja o transtorno psiquiátrico mais grave que pode acontecer com a mãe nesse momento, que se chama psicose puerperal. Ou seja, é um quadro que também traz todos esses sintomas que nós já falamos, que são parecidos tanto no baby blues quanto na depressão em si, só que o que difere, né, também vai acontecer lá no início, tá? Logo dias após o parto. Mas o que difere de fato da depressão pós-parto é que essa mãe ela cinde completamente com a realidade, que nós chamamos de surto psicótico. Então, assim, ela de fato começa a ter uma confusão mental, ela não reconhece o bebê como sendo um bebê dela, e aí ela pode trazer sintomas psicóticos, então, como alucinação, como delírios, né, como ideias de infanticídio, sabe? Mães que até chegam a matar. A gente já viu situações, né? Graças a Deus eu não conheço nenhum caso próximo, mas assim, a gente sabe que existe situações de mães que acabam matando, né? O seu bebê. Hoje eu vi uma notícia, não sei de onde que é, tá? Eu vi rapidinho, porque eu quase não tive tempo de ficar nas redes sociais, mas o caso de uma mulher grávida, eu acho que muitos aqui devem ter visto, não sei se é daqui da região, da cidade, gente, não sei mesmo de onde é. Era uma mulher grávida, ela já estava com um baita barrigão, coisa mais linda, já tinha feito as fotos, sabe? E aí parece que ela, de repente, desapareceu. E aí encontraram ela. Gente do céu, coisa mais horrível do mundo. Uma amiga que há pouco tempo perdeu o bebê, matou essa mulher grávida. Nossa. Matou a mulher e retirou o bebê com um estilete. Você tá brincando, gente. Eu não vi isso aí. Não, gente, é um negócio medonho, assim. Eu nem consegui ler tudo, sabe, assim. E aí esse bebê, graças a Deus, sobreviveu, tá? Tem até a foto dele, as marquinhas do estilete, gente, uma coisa muito triste. Meu E a Deus mãe, do céu. infelizmente, morreu. E aí eu fiquei pensando,
né? Claro, todo mundo lá atirando pedras e, ai, é criminosa e não sei o que, não sei o que. Mas, gente, uma mulher em sã consciência, quem é que consegue fazer um negócio desse? Consegue. Ela provavelmente pode estar num surto psicótico pelo bebê que ela perdeu. Porque o corpo dela estava apto para o parto, como está apto para ter uma depressão e um surto psicótico desse, entende? Sim. Aí eu fiquei até pensando nisso, sabe? Mas não sei mais detalhes, assim, me veio esse exemplo. Enfim, então esse é um caso muito grave, mas é um caso raro, tá? De psicose puerperal. Acontece, assim, de 0,1 a 0,2%. Graças a Deus é raro, mas também pode acontecer. Então, se um dia a gente presencia ou experimenta algo dessa natureza, a gente precisa também agilizar aí e levar essa mãe até uma ajuda especializada. Ah, sim. Uma vez eu escutei você falando isso, eu lembrei de um caso que eu escutei também, que não era daqui, mas que a mãe falava assim, na verdade, desabafava com uma amiga que ela não estava aguentando, que esse bebê estava provocando ela. A bebê ou o bebê tinha 2, 3 meses, faz de propósito. Não, eu acabei de trocar e faz de propósito. O Meu Deus. cocô e chora e eu sei que ele está fazendo isso para me irritar, para me atacar, sabe? Eu falei, gente, tem que ser alguma coisa. Será que beirava esse surto aí que você falou? Ou a própria depressão pós-parto ainda também pode dar um quadro assim? Olha, existe também uma coisa que acontece, Isa, que é assim, ó, é, nessa montanha-russa de emoções, a gente acaba vivenciando experiências muito, muito antigas, nossas, com a nossa própria mãe, com o puerpério das nossas mães. Claro que não são questões conscientes, Entendi. mas se você também vivenciou, né, uma situação onde a mãe não pôde prover o necessário de afeto, de cuidado, sabe? Às vezes por privações, né, inúmeras assim, é, no seu puerpério você pode vivenciar dificuldades emocionais. Olha que interessante. Então a gente não sabe, né? Assim, como foi a criação de uma mãe que trata um bebê já com essa severidade toda? Como se o bebê tivesse consciência e estivesse a provocando. A gente vê casos de crianças que são surradas, gente, pelo amor de Deus, É, que morrem. Morrem porque não suportam, né? Bebês. Então, assim, existe também toda uma questão como essa. Mas a gente não pode descartar, é preciso de uma avaliação, né? Porque existe uma série de coisas que precisam ser avaliadas pelo profissional para que ele consiga ajudar essa mãe, enfim. Mas, nossa, já dá um gelo no coração só de pensar, né? Ai, que judiação. Deus o livre. É. E daí, falando um pouquinho com relação à parte física, né? Esses transtornos todos que a Gi falou são transtornos psicológicos, a gente pode dizer assim, ou psiquiátricos, né, Gi? Sim, E tem também a parte física, que também é um percalço para a mãe nesse momento, né? Muitas sentem dores provenientes do cuidado mesmo com o bebê, né? Ou até, como eu já disse, da própria cesárea. Ela já chega em casa já com uma condição de pós-operatório aquela dificuldade, tipo, alguém ter que trazer o bebê, são tudo coisas assim que vão deixando a mãe mais aflita ainda, mais para baixo, ela não conseguir fazer determinadas coisas por conta de dor, né? Eu fiz algumas postagens recentemente sobre as modificações que ocorrem no corpo da mulher com a gravidez, né? E quando o neném nasce, muitas dessas modificações demoram um tempo assim ainda para o organismo ir voltando ao normal, né? Mas a barriga, por exemplo, que é aquela coisa mais preciosa, eu não sei vocês, mas parece que a gente sente falta da barriga logo nos primeiros dias, né? Dá a impressão que, que pena, né? Não tenho mais a barriga. E é uma coisa que nos é tirada, entre aspas, assim, muito bruscamente, né? O nosso corpo demorou 9 meses
para atingir aquela consciência corporal, aquela imagem corporal assim no nosso cérebro. A gente vai adquirindo, o nosso cérebro vai tendo aquela imagem diferente do nosso corpo, né? A projeção da barriga para frente, a nossa lombar vai ficando também um pouquinho mais curvada, enfim, nossa marcha, nosso caminhar se torna um pouco diferente e demora 9 meses para o nosso corpo ir assumindo essa nova postura e essa nova condição mesmo corporal. De repente, em questão de minutos, horas, dias, né? Para quem passa um trabalho de parto de dias, de repente isso muda totalmente, né? O nosso esquema corporal se desfaz lá no cérebro e isso traz muitas coisas também negativas para a mulher nesse momento. Só que o que eu queria mais frisar era essa questão da dor, de muitas dores, né? Que as mulheres sofrem, dores na cervical, por conta da amamentação também. Nossa. A mama, né, que já veio crescendo durante a gestação, de repente, tem gente que acha que não, mas a própria descida do leite é dolorosa. Não é só a pega do bebê que dói, se ele está pegando errado, se você não tem bico. A descida do leite é dolorosa, né? Uma sensação muito diferente. Não é, eu costumo falar aqui também, em algumas publicações já falei, não é a coisa mais prazerosa do mundo amamentar, né? Depois, a gente teve umas dificuldades. Eu que não tive dificuldade, porque graças a Deus não tive problema com bico, nada. Mesmo assim, não é a experiência mais gostosa do mundo, né? Luísa, você sabe o que eu tô lembrando, você tá falando aí? Teve uma avó que colocou o seu depoimento de como foi o puerpério dela, né? E aí ela me falou, na época dela, porque ela mandou um áudio depois pra mim, gigantesco. E ela falou que na época dela, ela teve mastite, né? Porque assim, a quantidade de leite é maior e com o tempo o cérebro vai administrando o que o bebê vai precisando e vai diminuindo com o tempo, Sim. Mas no começo, gente, desce muito leite. Então, se você não drena, empedra. Dói que você não consegue pôr a roupa por cima, né? Uhum. E aí, ela estava contando que ela teve mastite e ela fazia uma compressa de fubá quente, alguma coisa assim, que na época dela era as orientações que se tinha. E aí eu me lembrei, eu falei, gente, olha, que às vezes a gente tem tanta informação, pega uma informação de uma pessoa, pega da outra, cada profissional fala de um jeito, que não sei o quê. E aí eu lembrei que a orientação que eu recebi é que assim, ó, tanto a compressa quente quanto a compressa fria aliviam as dores. A diferença é que a compressa quente, ela ajuda a produzir mais leite. E a compressa fria não. E a coitada, ela põe compressa de fubá quente para aliviar e ela com mastite, ou seja, ela produzia mais leite sem saber. Coitada. Então, assim, é tantas informações também que a gente precisa também filtrar, né, Isa? Porque às vezes a gente acaba... Ó, isso não é porque é antigamente. Agora, no meu terceiro puerpério, há 7 meses atrás, eu fui fazer o teste do pezinho. No 5º dia, a enfermeira falou, olha, você amamenta assim, 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 assado. Ela não sabia que era meu terceiro filho, né? Então elas dão orientação para todo mundo. Você amamenta assim, assim, assim. O pediatra disse, você amamenta assim, assim, assim. Era completamente diferente, cara. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, né? Mas, enfim, isso confunde as pessoas às vezes, né? Você sabe que isso aí foi uma coisa que eu peguei pra mim. Você falou, eu vou fazer do meu jeito. Eu não sei quem me falou, mas foi o único conselho que eu acatei, abracei, agarrei e uso até hoje. Não lembro quem me falou, eu deveria lembrar o nome do santo, né? Pra pelo menos elogiar aqui. Mas foi o único conselho que me foi útil. Que a pessoa falou assim, a mãe sempre sabe o que é melhor. Sempre escuta o seu coração, né? O seu instinto, de repente. A mãe sempre sabe. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque nessa questão da amamentação, eu acho muito importante ter um filtrinho bem interno aqui no nosso ouvido. Porque para quem me conhece, eu não sou uma pessoa... Falar, a Verônica, fui eu que falei. Eu não tenho... Para quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito ansiosa.
né? Eu não sou muito tensa, ansiosa, eu levo tudo meio que numa boa, assim. E então as pessoas falavam, muita gente vem falar, né? Nossas mães, pessoas que amam a gente. Às vezes estão E vendo para aquele. ajudar, né? Isso, Para tentar ajudar. mas a gente escuta muito, por exemplo, acabamos de dar mamar e o bebê não para de chorar. Gente, o bebê, a única coisa que ele sabe fazer é chorar. Ele só sabe se comunicar dessa forma. E ele chorando, ele chorando. E a mãe, a nossa mãe, ou alguém bem próximo que nos ama, ai, será que seu leite está dando conta? Ah, eu acho que não tá, acho que seu leite é fraco. E aí eu tive uma amiga que o próprio médico falou para ela: o seu leite é fraco. Olha o poder de uma palavra de um profissional, né? O seu leite é Exato. fraco. Isso daí cravou na cabeça dela de uma tal forma porque ela, diferente de mim, ela é uma pessoa muito extremamente ansiosa, extremamente insegura, tensa. Então, pronto, bastou. Ele falou isso, bastou para ela afirmar na cabeça dela que o leite dela não daria conta para sustentar a neném dela. Chegou um dia que eu achei tão absurdo, porque eu fui visitar, a neném tava, a pega da neném estava excelente. Essa neném é um pouquinho mais nova que o Rafael. O leite escorria pela boca e essa minha amiga falava para mim: eu não tenho leite. Ela não pega, eu não tenho leite. O leite escorrendo. Resumindo, ela não conseguiu amamentar, né? Tentou ali o primeiro mês, o segundo mês, e deu suplemento. Então, tudo isso porque deu ouvidos, né, a uma dessas falas aí negativas e assumiu aquilo para si. Então, uma primeira dica que, se é que eu posso dar alguma dica, algum conselho, é isso. Filtra muito, sabe, as informações que você recebe, os conselhos. Claro, seja aberto às pessoas, não tem problema, as pessoas querem ajudar só, sabe? Mas filtrem, né? Filtrem todas as informações. Isso é muito importante. Alguma coisa sobre isso, Gi? E assim também, lá no meu terceiro puerpério, Isa, por que que eu falo que as coisas vão ficando mais fáceis? Porque assim, a gente não tá tão vulnerável ao ponto de ir pegando todos os conselhos e tentando pôr em prática aquela coisa maluca lá da primeira vez, sabe? Então, dessa vez, o médico falava, ó, você faz assim, você faz assado. Aí eu falei, mas então, eu recebi uma orientação na maternidade e lá no teste do pezinho, assim, assim, não, porque isso, porque aquilo. E aí ele argumentou por que que ele defendia aquilo e beleza. No fundo, eu falei, o senhor está errado, mas eu não falei pra ele, sabe? Falei, quer saber, eu vou fazer do jeito que eu achei que tá bom. E depois eu pesei o bebê tá ganhando peso? Ótimo, tá tudo certo, Sim, sabe? Se o bebê não ganha peso, peraí, vamos ver o que que tá acontecendo. Se o bebê ganha peso, é porque ele tá mamando, gente. exatamente. Seja como for, do jeito, no espaçamento que você e ele lá, sabe, conseguiram fazer, né? Enfim. Então, eu acho que a gente vai adquirindo, sim. Isa, quando eu tive o Gustavo, a Cris teve a Rafaela na mesma época. Uhum. E quando a Rafaela veio, e quando ela veio, aí eu ganhei o Gustavo, a Cris estava para o sul, passou meses lá. E aí quando ela veio visitar, né, eu não estava conseguindo amamentar, aquela dificuldade toda. Aí ela deu mamar pro Gustavo um dia e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim para mim, ela falou uma coisa assim para mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou, Gi, o segundo filho deveria ser o primeiro, porque é tudo mais fácil. Porque imagina, tira aquela preocupação excessiva de, ai, eu não, acho que eu não vou saber cuidar de um bebê. Tira aquela coisa de, ai meu Deus, mas se ele chorar, eu vou saber se a fralda tá suja, se é sono, se é dor, se é fome, o que que é. Porque eu me lembro exatamente daquele pensamento que veio quando eu peguei ele no colo, cheguei na minha casa, eu e o Marco um olhando pro outro, assim, aquele pacotinho dormindo, e agora? Bonitinho. Como que a gente vai saber? Na segunda vez, você já não tem mais essa. Você sabe cuidar de um bebê. É, Então, sabe, existe toda essa mudança hormonal e emocional, ok. Mas assim, a experiência já vai te dar uma base, né, para você acalmar o coração, saber que tudo passa, que as dificuldades vêm e vão. Então, de fato, é uma das coisas assim que eu aprendi, sabe, na minha experiência, né, que assim,
o puerpério, o segundo, o terceiro, o quarto, que seja, ele não deixa de ser sofrido, mas ele é mais fácil. Então não tenham medo, gente, de engravidar de novo. Eu demorei 9 anos, foi tão traumático para mim, a primeira vez, que eu demorei 9 anos para engravidar novamente. Eu precisei de um processo de cura interior para isso. De verdade, sabe? Porque de fato eu achava assim, não, mas eu vou viver isso de novo? Não, e não é de novo. É uma outra história, é um outro bebê, Você é é, um outro momento da sua você vida. é uma outra pessoa construída até pela Eu já própria tinha palavra. quase 10 anos, né? Mais madura, então mais capaz de suportar o sofrimento e suportar a dor. Sim, Né? Que é coisa que na imaturidade a gente não tem muito, né? é. E uma outra coisa, você vai controlando o tempo aí, Thaisa, que eu tô É por boa pergunta. fora aqui. Eu estava pensando nisso também. Eu não sei como é que tá. Então eu já vou entrando, ó, como eu já falei, você passa muito rápido, né? Como eu já falei dessa questão, né? O segundo puerpério, ele não deixa de ser dolorido e é mais fácil. Isso é uma das coisas que ninguém fala, sabe? Eu descobri na minha experiência também. Né? Claro que a Cris me deu uma dica assim, mas demorou para eu ter a coragem de vivenciar isso e realmente experimentar isso, né? Uma outra coisa que ninguém fala, né, do puerpério, por melhor que seja o seu pré-natal, eu tive pré-natais particulares, graças a Deus. Mas o meu primeiro pré-natal foi particular, uma pessoa que eu confiava muito, mas ele não me preparou para amamentação. E eu não conseguia amamentar porque eu não estava preparada, eu não tinha obrigação de saber, entende? Sim, Então, assim, eu fui descobrir que eu não tinha bico para o bebê pegar já no processo ali, o nenê chorando de fome. E eu desesperada sem saber o que fazer. Até que na terceira ou quarta noite, eu abri uma mamadeira, esterilizei, tirei o meu leite, coloquei lá e a partir dali as coisas foram se resolvendo. Então o que, que aconteceu? O leite foi secando, porque o bebê parou de sugar, e sim. aí eu não conseguia amamentar o Gustavo, né? Então na segunda gravidez eu falei, eu vou amamentar, o que, que eu preciso fazer? Fui atrás de uma concha, pesquisei, comecei a usar essa concha a partir do sexto, sétimo mês para formar um bico. E aí deu certo. Isso foi sofrido, doeu, sangrou, isso tudo né? Enfim, faz parte. Mas eu consegui amamentar até os 2 anos o Daniel. E E quase aí a gente tá com o Matheus também. queria saber de comer, né, esse menino? Pois é, pois é. E olha, foi difícil depois tirar, tadinho, né? Porque É, tem todo esse nome dolorido também. sim. E uma terceira coisa, né, assim, que a gente descobre no caminho também, né? Essa força interior que você não sabia que tinha antes de ser mãe. Sabe, eu acho que aí você entende o que é matar ou morrer por alguém. Sim. Aí você entende o que é você passar dias sem dormir e ser capaz de amar infinitamente ainda esse serzinho, né? E aí você é capaz de sobreviver a qualquer tipo de dificuldade e sofrimento por eles, né? Eu me lembro antes de ser mãe, eu tinha medo de morrer, quer dizer, eu tinha medo de perder as pessoas que eu tenho na minha vida. Hoje eu tenho medo de morrer porque eu não quero deixar eles aqui. Sabe, é uma coisa assim, a gente vive por eles, a gente pensa neles, né, primeiramente, enfim. E é isso, né? Então, assim, a mãe é aquela que é capaz por si só, né? Por ser, claro, uma pessoa, mas é capaz de autotranscender o tempo inteiro, sabe? De ir para além de si mesma, né? Viktor Frankl fala, né, o autor, o criador da logoterapia, ele fala assim que o homem ele é responsável pelo que fizer, por quem amar e por como sofrer, sabe? Então a gente pode de fato abraçar esse momento, não ter medo do puerpério. É sofrido? É, ponto, gente. Mas vamos lá, né? Vamos enfrentar. A gente tem condições para isso. Claro que se você tiver uma estrutura, se você tiver pessoas do seu lado, se você tiver uma rede de apoio, porque todas as mães, né? Eu até mandei para você uma mensagem, todas as mães mereciam ter, né, uma rede de apoio por 2 anos, É verdade. sabe? Porque, de fato, você tem que administrar muita coisa. Além de tudo que nós falamos, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dos outros filhos, tem que trabalhar fora. Então, assim, é desafiador. Mas nós somos capazes, sabe? Graças a Deus e com a graça de Deus, né? Sim. Uma das coisas que mais me ajudou nessa questão do puerpério, que é uma das coisas que eu vou falar que não me falaram antes,
Eu aprendi na leitura de um livro até a maternidade, né? O encontro com a própria sombra, que eu li durante a gravidez, até minha cunhada que me emprestou. E nesse livro, às vezes a gente escuta, fala, o bebê sente tudo que a mãe sente, mas a gente escuta isso daí de forma meio jogada, né? E nesse livro explica certinho que o bebê de fato sente exatamente o que você está sentindo, né? Então, naquele momento que você está lá no seu banho, né, no puerpério, né, logo que nasceu, você está chorando, você está se acabando de chorar, que desespero, meu Deus do céu, não, quando que eu vou voltar a dormir de novo? O bebê, ele está sentindo a mesma coisa, com uma única diferença. Ele não está entendendo nada porque ele está sentindo aquilo. Ele está com aquela angústia no peito que você está. Ele está sentindo aquele mesmo sofrimento, ele está sentindo aquela angústia, aquela vontade de chorar, quer chorar, quer chorar. Só que ele nem sabe por que ele está sentindo aquilo. Ele não tem informações prévias na cacholinha dele para entender o porquê daquilo. Então, quando eu li isso, gente, foi muito libertador, me ajudou demais. Porque eu tentava não só amenizar os meus sentimentos, mas daí já entra no segundo ponto que também não me disseram e que eu aprendi, que é que o bebê tem a mesma capacidade que nós de compreensão. Então, o que eu aprendi, até na leitura desse livro? Que a gente precisa falar para o bebê o que está acontecendo, explicar para ele. Ai, mas um recém-nascido de 10 dias, eu vou falar para ele, a mamãe está muito chateada porque o papai passou o dia inteiro fora e não ajudou a mamãe, sei lá, alguma coisa assim. Exatamente. Conversar. E, gente, como eu vi a diferença nas atitudes, se é que pode se dizer assim, nas reações, melhor dizendo, do Rafael. Quando eu explicava para ele o que eu estava sentindo, né? Nossa, a mamãe hoje não tá legal porque nós não dormimos bem. Nós dormimos muito mal. A mamãe tá super angustiada porque aconteceu isso. E conversava mesmo, né? Quem via pensava, gente, que louca, né? Como se eu não estivesse entendendo alguma coisa. E aí que tá a questão. E a gente nasce, né? Até acho que não sei se foi nesse livro ou em outro livro, que fala que o ser humano, desde o nascimento até a morte, salvo, né, aquelas pessoas que adquirem alguma doença, Alzheimer, etc., mas ele tem a mesma capacidade de compreensão. Qual que é a diferença? Na verdade, desde a concepção, eu acho. Eu acho não. Existem pesquisas. Não é o nascimento, porque existem traumas intrauterinos. Sim, sim, é verdade. E existem situações, né? Até tem uma terapia específica que trabalha com isso, que você vê o relato das pessoas se vendo e se sentindo no útero materno, e às vezes vendo a mãe passar por uma situação e achando que é por causa deles. É verdade. Sabe? Então, assim, nossa, de fato, isso é verdadeiro mesmo. E a única diferença, né, igual eu falei, é que eles não têm informações prévias. Eu lembro até do exemplo que o livro fala. Fala assim, você falar para o seu marido, tô indo no mercado e já volto. É uma coisa, porque o seu marido sabe exatamente qual mercado você está indo, ele sabe mais ou menos quanto você vai demorar para ir, você sabe quanto você demora lá, e sabe que horas você vai voltar. Ele sabe o que vai acontecer. O bebê escuta isso, a mãe falando, tô indo no mercado. Ele não sabe nada, ele só sabe que a mãe evaporou. A mãe sumiu do mapa. E, na cabeça dele, a mãe não pode nunca mais voltar. Enfim, ele só sabe isso. Então, como é importante, gente, olha, se eu posso deixar um único conselho, assim, para vocês que estão grávidas. Como é importante conversar com o seu bebê. Explicar tudo. Olha, a mamãe tá indo trabalhar lá no tal dos 3, 4 meses, não sei quando você volta, né, a trabalhar. Eu voltei com 3 meses do Rafael. E eu explicava, depois que eu li isso, né, levei na prática a coisa. Eu explicava, falava, a mamãe tá indo trabalhar, a clínica é aqui pertinho. Você vai ficar um tempinho sem a mamãe, mas a mamãe vai voltar, assim, assim, assim. Você vai ficar com a vovó, você vai ficar não sei com quem, sei lá, né? Explicar tudo pro bebê. Eu vejo... E desde sempre, assim, até hoje, com relação à alimentação, com relação a tudo.
né, a gente conversar com o nosso filho. Sim. Oi, Isa. Pode Ai, falar? desculpa. Não, pode falar. Você ia concluir? Não, só Duas Ellens, ó. A Ellen Almeida Lopes. Desde que tive meus filhos, não recuperei mais minha autoestima. Ellen, por favor, vai buscar ajuda, meu amor. Por quê? Porque, na verdade, assim, lá na terapia, eu descobri que os filhos, eles nos dão mais do que nos tiram, sabe? Então, assim, se eu tô mal, se eu não recuperei minha autoestima, às vezes não é por conta dos filhos, eu preciso saber o que tá acontecendo, né? Às vezes até por outras razões. Mas a gente acaba achando que porque os filhos nos demandam muito, né? Então, assim, a gente acaba projetando neles, né? E a outra Ellen aqui, ó, Ellen Foto Inspiração. Me dá um desespero só de pensar que vou passar pelo puerpério de novo. É o que eu te disse, é o que eu disse na live, o Ellen. Vai tranquila, vai ser sofrido, mas você vai ser capaz de superar esse sofrimento, porque quando você olha para trás, você vê que já superou, né? Que já vivenciou, que foi, por mais desafiador que seja, mas uma experiência linda pra gente, né? Então, vai tranquilo e que Deus te abençoe nesse momento aí, tá bom? Amém. Tem mais que... Isso, olha lá, busquei recentemente ajuda. Parabéns, isso mesmo. Isso mesmo, não desiste. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente colocar na nossa conversa. Uma coisa que eu falei lá nos stories lá, que para mim o que foi pior? Perguntaram para mim o que foi pior, né, do puerpério. Para mim foi essa falta, como é que a gente fala? Quando a gente não consegue dormir, tava com a frase na ponta da língua. Insônia. Hã? Não, o fato da gente não conseguir dormir, né? Esqueci a palavra. Insônia. Hã? Não. Insônia. Por causa do bebê. Por causa do bebê, a gente não consegue. Privação. Privação. A privação de sono. Privação de sono, pra mim, foi o pior. O pior. E ainda até falei nos stories que... Mas depois eu descobri uma coisa. O que eu descobri, gente? Eu falo, e às vezes o pessoal... Eu sou brincalhona, né? O pessoal acha que é brincadeira. Mas passou pela minha cabeça mesmo que eu não ia suportar, tipo, que eu ia morrer. Eu achava que eu ia morrer, porque eu ficava contando as horas que eu tinha dormido. Eu falava, gente, ninguém sobrevive dormindo 1h30. Tipo, eu ficava contando e eu achava mesmo que eu ia morrer. Gente, e é normal, Isa. Gente, aí se acabar o nosso tempo, a gente volta, todo mundo, tá? Porque eu acho que vai acabar, Isa. Não apareceu aqui ainda. Viu? Mas deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas que a gente acha que vai, pelo menos foi pra mim, assim, essa experiência, né? Gente, eu acho que eu não vou dar conta. A dor do parto, que eu achava que eu ia morrer na hora. E a privação de sono, porque realmente é um cansaço terrível, né? Nos primeiros dias. Só que daí é igual você estava falando pra Fanny, né? Que ela é inspiração. Gente, a gente não morre, velho. A gente percebe, igual a Gi falou, a gente descobre uma força que a gente tinha que a gente não sabia que a gente tinha. Olha a Gisela. Ó, eu também tinha esse medo de passar pela segunda vez, mas foi totalmente diferente. Aí, isso aí, gente. Vamos ter filhos. Vamos lá. A Vê falou sobre isso também, falou, no primeiro parto tive esse amor construído. No segundo, só de ouvir o chorinho, meu coração quase explodiu de amor. Já foi diferente. Gente, tá falando legal. 1 minuto e 13 para terminar nosso tempo. E dizem que se a gente não encerrar antes do Instagram nos tesourar, a gente não consegue salvar a live, né? Ah, é? É... uma vez eles me cortaram, eu consegui salvar, mas eles têm dado uns probleminhas, mas tem gente que não tá conseguindo salvar, né? Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu acho que o conteúdo que a gente tinha preparado mais ou menos foi esse, né, Isa? Acho que a gente
E aí, se tiverem alguma dúvida, a gente pode deixar uma caixinha também lá depois nos stories. Sim. E marquem, né? Marquem pessoas para assistir essa live, para acompanhar, né? Vocês que conhecem famílias que estão vivendo esse momento, ou mulheres até que têm medo de engravidar novamente, com medo de passar de novo, né, pelo puerpério, porque de fato muitas vezes é traumático. Quanto menos ajuda, inclusive, a gente tem, menos apoio a gente tem, mais traumático é. Mas Então, marquem as tudo passa. pessoas lá. É importante falar que Isso. tudo passa, se transforma mesmo em amor, um amor que explode. E é até por isso que as mães não conseguem relatar.